Alô você, sebraquianos e sebraquianas, aqui quem fala é o professor Rafael da turma de Hardware, trazendo mais uma aula prática para vocês, tranquilo? Bom, na aula prática de hoje, nós falaremos um pouco sobre a crimpagem do cabo UTP, né? Eu já falei os tipos de cabo para vocês, né? Então assim, antes de mais nada, né, é importante a gente explicar o que é preciso para efetuarmos uma crimpagem. Precisamos de um decapador, certo? De conectores RJ45 marcha, e um testador de cabo, né, para saber como está a transmissão de uma ponta a outra, um alicate de crimpagem, certo? E um cabo UTP, pode ser de categoria 5E até a 7, belezinha? Então, até aqui entendido? Pessoal, o primeiro item que eu vou ensinar vocês a utilizar, né, é o testador de cabo, certo? Ele é possível retirar aqui e dividi-lo, certo? Então, essa ponta vai ficar numa ponta do cabo e essa outra extremidade vai ficar em outra ponta do cabo. Então, basicamente, vocês vão encaixar aqui. Tá, ele tem como testar o RJ11, né? Que é o padrão da telefonia da gente, né? No telefone fixo chega o RJ11 e o RJ45. Nessa ponta aqui de cima é o RJ45. Nessa extremidade de baixo, tá vendo? Eu não sei se dá pra ver aí. É uma extremidade um pouco mais estreita, então é o RJ11, certo? Então, vou conectar aqui uma extremidade do testador, colocar aqui e em outra extremidade, certo? Ah, professor, mas se eu quiser deixar ele colado, não tem problema algum, é só colocar aqui novamente no lugar e ligar o teste de cabo. Então ele liga o teste e vai testando a sequência, tá vendo? Ele testa e vê. Ó, esse cabo ele tá falhando, certo? Ó, ele pulou a sequência 4, pulou a 5, voltou para 6, pulou a 7 e pulou a 8. Ou seja, ele só está crimpado os cabos que efetivamente fazem a transmissão, que é o 1, 2, 3 e o 6. Ou seja, a crimpagem não foi feita nos demais cabos, até porque são 8 pares, mas não são todos os pares que são utilizados para a transmissão, tá, pessoal? Então aí ele está usando só 2 pares de transmissão, que é justamente essa linha aqui que o testador de cabo está sendo marcado. Pode ver aqui que tem uma linha demarcando, né, os conectores. Então assim, de 1 a 6, os pares 1, 2, 3 e 6 que fazem a transmissão, tranquilo? Então é basicamente isso. Existem duas posições, tá? Existe a off, a on, certo? Ele vai testar normal, e a S. A S ele vai testar o cabo mais lentamente, certo? Mais pausadamente, tranquilo? Então é basicamente isso. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre o decapador, certo? O decapador ele tem vários níveis, certo? Para a medida que for a bitola do fio, você utilizar de acordo com o fio que você vai querer decapar, certo? Até fio mesmo de energia você consegue, usando esse decapador simples, decapar, certo? O fio de rede, por exemplo, você vai fazer o ajuste para o 1, que é o nível 1 isso aqui, ou o nível 2. Então as extremidades, assim que você for avançando os níveis, ele vai ser mais apertado. Então você mexe ele aqui para subir um pouco e fazer um encaixe no cabo. Então você vai jogar o cabo aqui, certo? E rotacionar. Assim que rotacionar, você para, retira e puxa, certo? Como eu não botei o ajuste para o cabo, que eu vou esperar fazer na crimpagem para vocês verem e fazer a decapagem, eu só fiz só o movimento para vocês entenderem como fica o encaixe do decapador no fio UTP, tranquilo? Pessoal, vamos agora explicar um pouco sobre o alicate de crimpagem, certo? O alicate de crimpagem ele vai ter 3 níveis aqui, certo? Vai ter as portas 4P, certo? E a 8P. A 4P é os 4 pares do cabo RJ11. O 8P são os 4 pares do RJ45, né? Mas sendo que vai ter 8 fios. Então é basicamente isso. Essa vai ser a porta que a gente vai conectar. A 8P, certo? Vai ser a porta que a gente vai conectar o nosso cabo RJ45 para efetuar a crimpagem. Outra coisa interessante que nós temos aqui também é que esse alicate ele vem com um decapador já integrado nele, certo? Então é importante também vocês saberem utilizar esse decapador. Vou fazer a decapagem do fio de duas formas, usando o alicate e usando o decapador. Mas professor, qual decapador e qual modo de decapagem o senhor prefere fazer? Eu prefiro fazer com o alicate, porque ele já vem com chanfre aqui, certo? Na medida correta, e não vai marcar
o cabo e não vai ficar com que ele perca a conexão, né? Porque assim, o que pode acontecer? Você decapar o cabo demais, acabar fazendo uma fissura no fio de cobre e ele perder a conexão depois de um tempo ou simplesmente se partir. Aqui nessa parte, certo? Que é importante, é a parte que você vai partir o cabo, né? Para na hora que você for fazer alguma crimpagem, você poder torar o cabo. Vou fazer aqui um exemplo. Vou pegar a ponta do cabo, certo? E vou partir. Então você vai conectar aqui, certo? E partir o cabo. Assim que partiu, ó, ele já corta e já divide o cabo. Tranquilo? Então, basicamente isso. Depois de explicar o que é cada coisa, né? Eu expliquei cada item. Nós vamos fazer o nosso primeiro cabo de rede, certo? Eu vou seguir o padrão 568A e depois eu vou seguir o padrão 568A e o 568B em cada ponta para confeccionarmos o cabo cross, tranquilo? Primeiro passo aqui, eu vou cortar o pedaço de um cabo, né? Eu vou tirar mais ou menos 2 metros de cabo aqui. Na verdade, 1 metro já é o suficiente para essa prática. Cortei aqui, certo? Tá. O que eu vou ensinar é que cada ponta aqui, certo? Eu vou recolher aqui esse excesso. Tá aqui. Em cada ponta, eu vou fazer um método de decapagem, certo? O primeiro método de decapagem é usando o decapador, certo? Eu vou escolher a posição 2 aqui. 1, 2, vou jogar para posição 2 aqui, certo? Aperta aqui, certo? Colocou na posição, deu um giro, depois de rotacionou, remove, puxa o cabo, cuidado para não ferir o cabo, tá pessoal? Retira, puxa aqui puxou, confere o cabo para ver se tem algum risco, certo? Tem alguma tirinha de cobre fora do lugar, se não tiver, ok, a decapada foi feita com sucesso. Então, vamos lá. Fazer aqui na outra ponta agora com o alicate. Tem um chanfre aqui, certo? Que é esse buraquinho aqui que vocês vão colocar o cabo aqui, certo? Então, vou colocar aqui nesse espaço o cabo e fazer uma rotação com o meu alicate, certo? Pode apertar e fechando o cabo mesmo, pessoal. E rotacionar o cabo. Rotacionei o cabo, fez a marquinha, puxa. Assim, como o alicate está mais cego que o decapador, aí fica mais difícil disso aí, mas só puxar. Viu como está saindo? Professor, qual é a vantagem de usar o decapador do próprio alicate e o decapador aqui? Qual o seu prefere? Eu prefiro esse decapador aqui, porque ele é mais preciso. Mas também o decapador que vem no alicate funciona muito bem, tá? Porém, ele se desgasta um pouco mais rápido, enferruja bem mais rápido, certo? Separar aqui e vamos começar a nossa confecção, certo? Eu vou primeiro fazer o padrão 568A. Pessoal, quem lembra da sequência aí, primeiro a gente vai dividir os cabos, certo? A gente vai chegar aqui nos padrões de cores, separar as pontas, né? Da esquerda para a direita, para confeccionar o nosso cabo de rede, certo? Então, vocês vão separar assim. São 4 pares, para vocês notarem aí, certo? Então, a sequência de cores, eu vou começar pelo verde e o verde e branco. Mas, professor, o senhor falou verde e verde e branco. E porque nesse cabo vai ter um verde claro e um verde escuro. Pessoal, isso vai variar de fabricante para fabricante. O verde e branco, que eu expliquei no conteúdo online, né, na parte teórica, vai ser esse verde claro aqui. Ou seja, onde tem verde e branco ou alguma cor e o branco, vai ser justamente a cor clara da cor. Se é verde, verde claro vai ser o branco e verde, tranquilo? Então vamos lá, vamos desentrelaçar aqui o cabo. Tem que separar cabo por cabo, tá pessoal? Assim, fazendo bem devagar para vocês entenderem como é o processo de separação. Vocês têm que consultar, pessoal, a tabelinha, tá? O padrão 568A, como é que funciona. Então vocês têm que ir lá na tabela ver o 568A é qual sequência de cores. Eu vou separar aqui, assim que eu seguir todas as sequências de cores, desentrelaçar aqui os cabos, os fios de cobre, eu vou mostrar a vocês a sequência, tá bem? 568A,
colocado, né, os fios de cobre na sequência, vocês vão fazer esse procedimento assim com a unha, certo, pessoal? Para deixar ele o mais fino possível. Porque na hora que fizer a conexão no RJ45 macho, ele vai ter que entrar com mais, da forma mais suave possível, certo? Então a gente faz esse procedimento aqui para tentar deixar bem fino o fio de cobre, né? Ele vai ficar mais rígido. Então a gente vai fazendo isso aí. Pessoal, já deixando o cabo na sequência, certo? Os fios na sequência. Então vamos fazer isso em todos os fios. Então espero que vocês estejam visualizando isso com... Feito isso, certo? O próximo passo é juntar e conferir as cores. Esse padrão 568A é o que é? É o verde e branco, verde, laranja e branco, azul, azul e branco, laranja, marrom e branco e o marrom. Juntou todos, certo? Fez a junção. Separou assim. Faz esse procedimento aqui. Pode ser com a tampa de caneta, tá, pessoal? Ajuda melhor para quem tiver a mão um pouco fina, a pele um pouco fina, para não machucar, tá? Então, deixa assim na sequência, certo? Marca mais ou menos o tamanho assim da unha. Pega a parte de corte do alicate e corta o cabo. Vai espalhar um pouco assim, não tem problema, certo? E agora vocês vão pegar o conector RJ45 e conectar aqui, ó. Olha a posição, pessoal, não é assim, tá? É assim. Então vocês vão conectar aqui, ó. Vão fazer o encaixe. Feito o encaixe e a conexão, a parte branca tem que estar aqui, ó, exatamente aqui, certo? Bom, pessoal, depois de conectado aqui o fio no conector RJ45, a gente vai efetuar o que a gente chama de crimpagem, certo? Então, vocês estão vendo aqui, né, a porta 8P. A gente vai conectar o cabo aqui. O cabo conectado, vocês empurrem ao máximo ele nessa posição, tá vendo? Empurre até os fios de cobre encostar até a extremidade do conector, certo? Fica bem brilhoso a ponta. Então assim, depois que feito isso, vocês apertam ao máximo. Escutou o estralo que deu? Então aperta bem, dá outro aperto só para questão de ajuste mesmo e retira o conector. Pessoal, o conector, certo? Ele vai estar para baixo agora. Deixa eu mostrar o antes como ele fica. Ó. Ele fica assim, ó. Ele fica bem alto, certo? E olha o resultado da crimpagem. Ele é todo pressionado para baixo. Você não vê mais ele em alto relevo. Você não consegue mais sentir, tocá-lo, certo? Então fica mais ou menos assim a crimpagem. Veja bem, pessoal, essa é uma crimpagem bem efetuada, onde o cabo, a camada está na proteção aqui e não tem fio de cobre saindo. No final desse vídeo, né, eu vou fazer explicar métodos de crimpagem erradas, certo? Então aqui é uma crimpagem que vocês têm que ver que está uma crimpagem padrão, tranquilo? Então eu vou fazer a outra extremidade no padrão 568A e colocar o testador de cabo para vocês terem noção de como é o teste, tranquilo? Pessoal, efetuando aqui a crimpagem na outra extremidade, certo? Então vocês viram aqui a sequência, efetuei o mesmo passo, o mesmo procedimento de separação dos pares, né? Dos fios de cobre. Então eu só fiz já chegar nesse procedimento aqui e vou agora separar um dedo aqui, né? A unha, o tamanho de uma unha e dar o talho aqui no... Ah, Rafael, posso soltar aqui, eu posso prender e soltar e ir encurtando a distância à medida que eu for querendo deixar na medida ideal, certo? Então eu vou cortar aqui, certo? Deixei. Ah, Rafael, ficou pendurado? Não tem problema, pessoal. Ficou pendurado, pode mexer assim que ele sai sem nenhum problema, certo? O importante é que aqui esteja o mais reto possível. Então pega o outro conector, conecta aqui. Ah, Rafael, misturou. E aí, agora o que eu faço? Pessoal, tentem cortar numa distância o máximo possível. Por quê? Porque se sair, fica bem difícil recolocar na posição. Como eu tenho um pouco já de experiência para fazer, então fica fácil realocar
Porque ó, eu vou soltar aqui, então ele fica muito mais fácil de perder aqui. E quando perde, ele pode entrar numa casa dos pares. Eu não expliquei que tem 8, né? 8 casinhas, de 1 a 8. Então o 1 pode entrar no 2 e assim sucessivamente, certo? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então eu conectei aqui, sempre tendo que o cabo branco tem que estar sempre bem encaixado nessa região. O fio de cobre não pode ficar para fora, certo, pessoal? Então esse é o padrão aqui. Confere antes de crimpar se a sequência de cores está adequada, está correta. Pega o alicate, encaixa, encaixou, traciona um pouco o cabo para cá, né? Empurra o cabo para aparecer os máximos de fio de cobre encostado ao máximo do conector. Encostou, não tem problema. Faz o que? Veja aí a parte como é que fica, ó, o que vai acontecer agora. Apertando aqui e efetuando a crimpagem. Viu como foi bem empurrado? Faz outra, mais um empurrão. Pronto, empurrou, conectou. O bizu agora é o que? Levantar o conector. Por que, Rafael? Para ele fazer esse estalinho aqui ao conectar. Ouviram? Se vocês não levantarem, a conexão vai ficar frouxa. E se a conexão ficar frouxa, o que vai acontecer é o seguinte: é que o computador, se vocês mexerem, o cabo pode ser desconectado. Isso não é uma vantagem, certo, pessoal? Isso aí é um erro de crimpagem, porque não é ideal o seu cabo ficar saindo, desconectando do computador. Então, o nosso cabo, no final das contas, ficou assim com a nossa crimpagem, tranquilo? Então, esse cabo é de um padrão 568A. Uma coisa muito importante é que esse conector, uma vez crimpado, não pode ser reutilizado. Eu vou tentar remover aqui, ó, tá vendo? Mas não sai, certo? Depois de crimpado, o cabo vai estar conectado ali, não vai sair. Então, a única forma que você tem de recrimpar o cabo, o conector RJ45 macho, não é reaproveitado. Então, você vai ter que cortar o cabo, certo? E aqui vai ter que ser descartado, certo? Além disso, outra observação que eu tenho que fazer para vocês: se for no conector RJ45 fêmea, né, que é o que faz a tomada, pode ser reutilizado? Pode sim, pode ser reutilizado sem nenhum problema, desde que vocês lembrem de fazer a crimpagem, né, com essa parte aqui, né? Esse decapador, ele tem também o que a gente chama de push down, certo? Que vai fazer a crimpagem da fêmea. E o mais interessante disso é que se a fêmea, enquanto ela não tiver desgastada a ponta dela, né? Depois eu vou trazer um conteúdo online fazendo a parte da fêmea, ele pode ser reutilizado quantas vezes necessário, tranquilo? Bom, pessoal, vamos fazer agora a crimpagem do cabo cross, certo? Então assim, o padrão vocês tentem ver aí, visualizar, mas espero que vocês consigam visualizar. Se vocês não visualizarem, é só buscar o padrão 568A no conteúdo online anterior que vocês vão ver lá, certo? Mas eu vou citar para vocês aqui. É o laranja e branco, laranja, verde e branco, azul, azul e branco, verde, marrom e branco e marrom, certo? Uma coisa muito importante que vocês têm que observar aqui: houve só uma inversão do verde com o laranja, só isso. Então vamos fazer aqui a junção dos fios de cobre, certo? Juntou, fez a execução aqui certinho. E agora vamos fazer o corte. No momento do corte, é importante que vocês deixem a distância de uma unha, certo? Já é o suficiente. Então vou colocar mais ou menos aqui. Vou pegar o conector aqui, certo? RJ45 macho. Fazer a conexão. Só esse cabo é um pouco maleável, mas tem cabos mais resistentes. Então assim, a crimpagem às vezes, o cabo da ponta, o 1 ou o 8, né, o fio de cobre, o 1 ou o 8, sai bem ruim, certo? Aí às vezes ele perde o sinal. Então aqui, pessoal, vou fazer a conexão, vou empurrar, né, aquela biquinha. Por quê? Justamente para os fios de cobre encostar até a extremidade, certo? Então vou empurrar assim, pode empurrar. Quanto mais rígido o cabo,
vai ser mais difícil para vocês crimparem. Porém, é melhor para fazer essa crimpagem, ele fica bem mais firme, certo? Então, eu vou executar aqui a crimpagem, né? Pra vocês verem como é que é o procedimento. Ele sempre dá esse estralo normal, tem uns que efetuam 2 estralos. Então, eu pressiono 2 vezes. Pronto. Desconectei aqui. Tentem não puxar pelo cabo, tá, pessoal? Sim, não é o procedimento correto. Tentem puxar pela própria cabeça do RJ45, tranquilo? Então, ficou mais ou menos assim o meu cabo. Olha como é que tá aqui a extremidade branca aqui, não tem nenhum problema, certo? Esse é a crimpagem perfeita, pessoal. Tem que estar com essa proteção aqui, tranquilo? Então, vamos efetuar aqui um teste, certo? No meu cabo cross. Então, nessa extremidade está o padrão 568A e nessa extremidade está o padrão 568B, tranquilo? Tá na posição off, foi para a posição on e começou a minha contagem. Vocês viram que tá indo os passos alternados, tá vendo? Os números tá 2 com 6, 5 com 5, 8 com 8 e assim ele vai fazendo as contagens alternadas. O que vocês têm que saber na crimpagem, certo, da sequência do conector é o seguinte, viu? 1, 3, 2, 6 e vai mudando. É só que as cores equivalentes de cada cabo vai estar trocada. Então, como não sei de cabeça o padrão, então as que se mantiveram foi o que? A 4 com a 4, 5 com 5, aí 6 com 6 se manteve? Não, 2 com 6 porque houve a inversão, 7 com 7 se manteve, 8 com 8 também. Então basicamente esse cabo foi bem crimpado, certo? 1 com 3, porque o que? Quando houve a inversão do cabo verde com o cabo laranja, então ocorre também a inversão aqui no momento da contagem. Então o cabo perfeito, crimpagem 100% aí do padrão, tranquilo? Você veja que quando eu joguei para o padrão S no testador de cabo, ele ficou mais lento e começou a pegar o sinal dos cabos. Às vezes fica muito rápido o sinal forte e não pega, tá vendo? Por quê? É justamente o fio de cobre do conector que não está bem conectado. Então esse cabo aqui que eu crimpei, ó, a luz vai piscar no 1, certo? Vou jogar para a posição S. Aqui, ó, ele não está nem aparecendo, mas estava aparecendo mais fraca a luz. Então espero que ele volte a aparecer. Deixa eu fazer uma conexão melhor aqui, certo? Mas assim, se vocês notarem, ele estava aparecendo a luz mais fraca, porque literalmente o cabo 1 desse conector aqui, ele está falhando. Pessoal, é o seguinte, veja a situação de um cabo bem crimpado. Essa é a situação ideal, que vocês têm que crimpar dessa forma. E um cabo de maneira incorreta. Esse cabo não pode estar com essa forma aqui, certo, pessoal? Isso aqui não existe. Essa proteção branca, essa capa branca tem que estar num risquinho que tem aqui. Eu vou chamar de risquinho, tá? Ele tem que estar para dentro, porque esse risquinho, na hora que crimpar, ele vai estar apertando esse cabo. Então assim, pode ser que funcione crimpando um cabo assim? Sim, pode ser, sem nenhum problema. Porém, a quantidade de ruídos que vai passar por aqui, vocês não têm ideia. Vai passar uma quantidade absurda. Então assim, esse é um modo errado de fazer, tranquilo? Então, espero que vocês não façam isso e não digam que eu ensinei esse tipo de crimpagem. Padrão correto é esse padrão aqui, tranquilo? Então espero que vocês tenham entendido bem direitinho como é o padrão. Pessoal, uma coisa muito importante que vocês vão, que eu sempre lembro para vocês, eu vou estar tentando disponibilizar um conteúdo online, né, sobre a prática, explicando um pouco algumas questões, né, fazendo algumas questões sobre o que foi feito aqui, né. Eu acho que vou fazer 2 ou 3 questões para vocês responderem, certo? É o exercício de fixação da nossa prática. Então o CRA vai estar entrando em contato com vocês e vai mandar o conteúdo online, né? Vocês vão assistir o conteúdo online e vão responder o exercício de fixação. Pessoal, é importante que vocês respondam o CRA. Eu sempre friso a importância disso, né? Então, mesmo sendo um conteúdo online prático, mas é bom que vocês fixem os conceitos e mantenham o CRA informado, porque isso conta como presença online. Tranquilo? Por hoje é só. Até o próximo conteúdo online. Valeu!